Boa noite a todos. Hoje nós temos o grande prazer de receber o professor Adilton Carneiro. Ele é físico, bacharel em física, pela Universidade Federal da Bahia e doutor em física aplicada à medicina e biologia pela Universidade de São Paulo. E recentemente ele foi o ganhador, isso em 2021, ele foi o ganhador do Prêmio de Inovação da USP, além disso, nós temos a grande honra de ter o professor Adilton como membro, um dos membros mais ativos do Cisnano USP. Então, com todas essas credenciais, eu acho que nós podemos aí iniciar uma conversa para ver quais são os aspectos gerais que foram abordados, que estão sendo estudados pelo professor Adilton, principalmente no tocante à nanotecnologia e à nanomedicina. Obrigado, Sr. Coit, obrigado pelas palavras. É uma honra estar aqui junto à comunidade do Cisnano USP e todos os colaboradores para contar um pouco da nossa história de pesquisas tecnológicas, inovação aqui junto ao grupo, o grupo que eu tenho liderado, que é chamado Grupo de Inovação, Instrumentação Médica e Ultrassom, aqui em Ribeirão Preto. E o foco das nossas pesquisas, que tem gerado, inclusive, plataformas de pesquisa e produtos tecnológicos, e alguns deles no mercado já, envolve tecnologias pela combinação de ultrassom com magnetismo e luz. E com que objetivo? Como você colocou, o objetivo de criar plataformas, desenvolver plataformas que permitam a caracterização, o auxílio nas pesquisas envolvendo nanopartículas magnéticas. E aí a gente faz essa combinação de uma maneira que a gente chama de força de não contato. Seria isso, uma força por ultrassom, uma força magnética, e aí a gente usa o ultrassom como algo para fazer o diagnóstico, algo para fazer, para imagiar aquilo lá, e também aplicar uma força, que ela é mecânica, uma onda mecânica. Então, essa que é a ideia, vai ser feito por aqui. Aí eu fico aberto para especificar algum detalhe aí, que se tiver uma dúvida específica. Sim, mas quando se fala em ultrassom e imagem por ultrassom, nos vem à cabeça aqueles equipamentos que são comumente utilizados nos hospitais, justamente para fazer a imagem como se fosse uma tomografia dos órgãos internos. Qual seria a grande diferença dessa invenção com relação àquilo que já temos aí disponível no mercado? Verdade, Coita, verdade. Essa é a nossa dificuldade quando a gente vai publicar alguma coisa e falar, quando fala em ultrassom, logo se pensa que é ultrassom do hospital clínico, Exatamente. Por incrível que pareça, nós temos aquela marca no nosso laboratório. Mas o grande diferencial, que é uma marca como qualquer uma outra que está já disponível no mercado, ela tem ali já um trabalho de engenharia e a principal informação, a informação física, que foi quase que jogado fora. Apenas está ali aquilo que já foi concebido, que já foi prototipado e testado para aplicações clínicas. A gente usa o mesmo transdutor, até em algumas aplicações, o mesmo transdutor clínico, aquele que o médico segura. No entanto, a máquina que nós usamos aqui no laboratório são outras, são máquinas que permitem informações muito mais, eu diria assim, muito mais precisas, informações quantitativas muito menor. Por exemplo, um ultrassom clínico, a resolução na imagem estaria da ordem aí de 0,5 milímetro. O que nós conseguimos aqui no laboratório hoje é detectar movimentos tão pequenos quanto 1 micrômetro usando ultrassom, por exemplo. Nossa, você chega a essa resolução? Com 1 micrômetro. Então, já para mostrar que são coisas diferentes. E o que nós fazemos não tem nada a ver com aquelas modalidades de imagens que conhece na rotina clínica. Nós chamamos de modo B, modo Doppler, ou até os modos elastográficos. Então, é outra tecnologia, mas usamos a tecnologia ultrassônica. Nossa, que legal. E pelo que eu ouvi dizer, essa sua tecnologia, para que funcione adequadamente e chegue a essa resolução, ele precisa de nanomateriais. Você poderia entrar em mais detalhes, como é essa relevância dos nanomateriais e por que esses nanomateriais auxiliam nessa maior resolução de imagem? Aí você entra exatamente no core, no foco, que tem sido a nossa principal linha de pesquisa, para onde tudo começou.
No passado, quando nós iniciamos essa linha de pesquisa, há mais ou menos uns 16 anos atrás, pensamos, se o meio está marcado com nanopartículas magnéticas, nanopartículas magnéticas, e se a gente usa uma força magnética oscilatória, ou seja, um campo magnético oscilatório externo, podemos vibrar essas nanopartículas, porque vai surgir uma magnetização delas, elas magnetizam, e vai interagir com o campo externo aplicado. Então, se esse campo externo é oscilatório, iremos vibrar essa estrutura do meio que está presa na nanopartícula. Com isso, podemos usar o próprio ultrassom para detectar essas microvibrações ou até nanovibrações na estrutura do meio biológico. Caramba, isso é realmente fantástico, né? Mas, assim, pensando dessa maneira, né, e supondo, né, que nós temos diferentes tipos de nanopartículas magnéticas, né, quais seriam as características, né, que as especificações técnicas, vamos dizer assim, que essas nanopartículas devem apresentar para viabilizar, né, justamente essa tecnologia de imagem com maior resolução, que se aproxima, na realidade, ou talvez até supere uma ressonância magnética, né? Que está exatamente nessa faixa aí de 1 micrômetro, mais ou menos, o limite de resolução, né? Exatamente. Aí começamos a entrar nas limitações, né? Vou começar primeiro a me mostrar que as pessoas ficam pensando mais, o professor está comentando aí, não é verdade, porque eu aprendi a vida inteira que o ultrassom, como é que o ultrassom vai espalhar ali na nanopartícula? Né? A gente sabe que tem que ter estruturas maiores para ter um espalhamento da onda, porque só para fazer aqui uma comparação, o comprimento da onda de ultrassom clínico é da ordem aí de décimo de milímetro, ou seja, 0,1 milímetro, meio milímetro, comprimento da onda. Então, em nanopartículas, estamos lá em nano, e como é que a gente consegue fazer isso aí? Né? Aí entra as limitações. Na verdade, quando estamos chacoalhando o meio, que vai para a ordem de micrômetro, esse deslocamento, isso já provoca um espalhamento da onda ultrassônica. Agora, olha só, é o espalhamento. Mas aí também tem um outro problema. Qual é a força que nós estamos aplicando? Lembra que é uma força de não contato. Se eu uso partículas muito pequenas, eu reduzo a força, porque a força depende da magnetização. Se eu também trabalho com a concentração de partículas, é um outro limitante, né? Quando se fala do tamanho, né? Ou a concentração. Pode ser uma tecnologia nova que ainda está em desenvolvimento, eu digo assim, olha, consegue medir uma única partícula? Não. Assim como uma ressonância seria difícil, né? Seria impossível, tá certo? Precisaria de técnicas, daí sim, precisaria de um transdutor muito mais avançado, uma magnetização muito mais intensa. Aí, no que nós trabalhamos em nosso laboratório, hoje a gente consegue concentrações razoáveis, quase próximas do que se usa até para ressonância magnética, mas eu diria que ainda nós estamos aquém de uma sensibilidade da ressonância. Agora, em compensação, é uma medida direta. A ressonância, você faz ali você tem uma mudança do sinal de relaxação, T1 ou T2, aqui é uma medida direta. Vibrou o meio, você detecta. Só que o que a gente mede diferente da ressonância? Acho que esse é o grande ponto. Né? Por ser uma técnica diferente, além de identificar a partícula, que já é uma medida legal, eu localizo a partícula ali, com o transdutor na minha mão, uma coisa rápida no laboratório, preciso de uma ressonância para fazer isso, eu já localizaria onde estão as partículas. Além disso, o que eu posso fazer com essas medidas? Acho que aí a gente começa a pensar no diferencial em relação àquelas que já existem com uma microscopia capaz de identificar as nanopartículas também. Aqui temos uma imagem com ultrassom que dá para fazer em vivo, por exemplo, modelo animal. A gente já faz aplicações de ultrassom comum em vivo, né? Mas por conta ainda do uso da nanopartícula em seres humanos, ainda não iniciamos essas pesquisas. Agora, em modelo animal, já mostramos que a gente localiza e dá para fazer vários estudos, inclusive, tumores, parte gástrica, qualquer interesse, onde você coloca aquelas nanopartículas que podem ser funcionalizadas, por exemplo, marcada com marcador biológico, estudar a farmacocinética dessas nanopartículas, ou seja, por onde elas vão se distribuir. Então, olha só, usando essas nanopartículas magnéticas, o campo magnético e ultrassom, a gente faz esse tipo de diagnóstico. Localiza. O que mais podemos fazer com isso? Então, além de localizar, bacana, localizar já ficou claro. Campo magnético vibra, ultrassom detecta a vibração. O que é que nós geramos, então? Um mapa de deslocamento. Opa, se eu tenho um mapa de deslocamento da estrutura do meio, será que eu consigo fazer esse mapa de deslocamento rápido? Ou seja, adquirir vários frames
várias imagens em um segundo, aí que está um outro potencial, sim. Poxa, que bacana. Então, quer dizer que você, com essa técnica, poderia, vamos dizer assim, mapear a elasticidade ou plasticidade de um determinado tecido ou órgão, seria isso? Mais do que isso, a gente pode medir a viscoelasticidade, os dois parâmetros simultaneamente. Porque, Hum, vou chamar aqui de uma reometria ultrassônica agora. Me permita falar poxa. isso, uma reometria ultrassônica. A gente não divulga, isso é muito novo, mas um reômetro, você tem que provocar uma perturbação mecânica, não é isso? Uhum, Geralmente uma rotação, que é lá em laboratório, né? Ou um ensaio mecânico, e medir a propriedade de rigidez no ensaio mecânico, ou uhum, um reômetro, você mede a viscosidade. E por que não medir a viscoelasticidade? Veja bem, eu estou aplicando uma força de não contato, o meio está vibrando, muitas vezes uma vibração livre, eu aplico um pulso, depois ele vibra livremente. No passado sim. recente, se achava que não era possível isso, porque o tecido era fluido, né? Era considerado como fluido, com muita água, né? Então, era impossível. Que, na verdade, o que a gente faz, na verdade, agora? Estamos falando de uma outra técnica, dentro do mesmo sistema, gerar onda sísmica dentro do tecido. Ah, mas desse jeito você acaba com a pessoa, né? Vai ter um terremoto, vai provocar terremoto dentro do indivíduo? É Assim exatamente não um dá, né? terremoto, é um terremoto. Mas quando eu falo em onda sísmica, eu não vou pensar naquelas ondas que você aplica um terremoto. É algo tão pequeno, dentro do permitido, em termos de ondas ultrassônicas, ou de campo magnético, é algo assim imensurável com algumas técnicas clássicas. Porque quando eu dou um pequeno pulso magnético, muito menor do que o campo magnético da ressonância, a pessoa já não conhece a visão, um campo muito menor da ressonância magnética. Você tem um campo de ressonância magnética da ordem de, hoje, 1,3 Tesla. Estou falando em 0,3 Tesla, o nosso pulso. Tá? Então, Uhum, abaixo de uma ressonância magnética. E aí, uhum, quando dá esse impulso, que a gente tem feito, isso gera um movimento que a gente chama de shear wave, ou gera uma onda sísmica dentro do tecido. É como uhum. jogar uma pedra na piscina. Olha que interessante. Se você joga, vamos lá, joga uma pedra na piscina, não forma aquela onda, é equivalente ao que está acontecendo. Agora, se eu Perfeito. trocar a água da piscina, vai mudar o comprimento daquela onda que gera dentro da piscina. O Uhum, princípio é o mesmo. Aí você falou, então, para medir bacana. elasticidade, se você muda o tecido, Uhum, ou a viscoelasticidade do tecido, você vai uhum, mudar o tamanho dessa onda que se propaga lá dentro. E a gente uhum. consegue aferir a propriedade viscosa e elástica do tecido simultaneamente. Perfeito, perfeito. Agora, me ocorreu uma dúvida, né? Que é o seguinte: você consegue, com essa técnica, né, inovadora, inclusive detectar então a propagação da onda através de meios viscoelásticos, mesmo que não tenhamos naquela localidade as nanopartículas, ou ele depende da presença das nanopartículas? Perfeito. Usando a técnica que nós estamos chamando carinhosamente de magnetoacustografia, né, que é uma estação magnética, depende das nanopartículas. Mas podemos fazer a mesma medida que eu chamo de reometria por ultrassom sem as nanopartículas. Neste caso, eu usaria qual força? Uma força mecânica por ultrassom. Um pulso de ultrassom localizado, um pequeno pulso, um próprio transdutor. Isso gera essa onda, esse movimento, esse micromovimento do tecido e a gente mede as propriedades viscoelásticas. Então, Uhum. nesse caso, não precisaria de nanopartícula. Com o próprio ultrassom se faz isso. O Ó, nosso grupo aqui é pioneiro nessa tipo de medida aqui no Brasil. uhum, Foi o primeiro centro capaz de, com a máquina ultrassônica, né? Foi uma máquina uhum, na época adquirida com parceria com uma empresa uhum. canadense, que a gente consegue programar essa máquina de ultrassom e desses pequenos pulsos que pode ser usado para terapias, né? Como a neuromodulação, e a gente detecta esse movimento dessas ondas e, a partir disso, detecta a propriedade viscoelástica do meio material. Nossa, fantástico. Depois dessa aula, né, eu acho que nós temos que entrar aí nos sonhos, né? Que tipo de aplicações, né, vocês aí estão imaginando para essas técnicas? E depois nós acho que podemos continuar aí, né, com a outras técnicas que eventualmente você esteja explorando, mas Com, considerando só essas duas, com né? certeza. Ainda com essas duas, né, que a gente está medindo, vamos lá, se eu estou com o meio marcado magneticamente, e eu tenho um mapa, então eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma imagem.
Agora, vamos supor que aquele meio está marcado com nanopartícula magnética, uma das aplicações, talvez, de maior interesse pelos avanços que nós temos provocado agora, até para ajudar a outras plataformas científicas, vamos falar assim, que está sendo feita aí ao longo em toda a parte do mundo, aqui no Brasil, seria o tratamento de terapia por hipertermia, por exemplo. Porque a hipertermia magnética, o que é? O meio já está marcado com as nanopartículas magnéticas. Né, que tem um boom aí de pesquisa, já desenvolvendo essa tecnologia para fazendo vários ensaios em modelos animais. Então, se eu tenho hipertermia magnética e o meio já está marcado com as nanopartículas, usando a mesma plataforma, a gente faz o diagnóstico. Ou seja, localiza as nanopartículas e você aplica a terapia. E aí tem algo ainda mais interessante. E aí foi uma patente recente aqui no grupo, né, onde a gente conseguiu criar essa plataforma chamada Teranóstica, mediu a temperatura, Coite, com ultrassom. Opa, isso acho que o público vai querer saber como, né? Exato. Nós conhecemos lá a medida com termômetro, etc., mas medir com ultrassom esse é um desafio geral, certo? Então, esse é um desafio, isso? Realmente, esse é um desafio. Veja bem, o que é que nós temos usado para medir quando a gente pensa em aplicações em modelo em vivo ou modelo animal? Né? Se é ali um infanto, num laboratório, ali, você põe lá uma ponta de prova, uma fibra óptica, você tem esse termômetro. Mas se eu estou em vivo ali, se eu estou medindo externamente, eu uso uma câmera térmica, aquela câmera do infravermelho, que ela mede ali na superfície. Ou seja, existe um erro, não está medindo lá no foco, em loco, né? Onde estão as partículas, onde está acontecendo. Com ultrassom, não. Usando esse mesmo princípio da capacidade de medir pequenas vibrações ou pequenas expansões da estrutura interna, mesmo que nanometricamente, se o meio está sendo aquecido, esse meio está sofrendo uma expansão termoelástica de alguma maneira, e aí a gente consegue, por essas métricas de similaridade, ou seja, com essa métrica de medir as microvibrações por ultrassom, como eu já falei, a gente consegue aferir a temperatura lá no local que está sendo aquecido. Caramba! A variação da temperatura, deixa eu ver claro, variação da temperatura. A variação. Variação da temperatura, Tá. Deixa eu explicar. A temperatura inicial você mede ali em algum momento, mas a variação da temperatura, porque você está aquecendo. Eu quero saber quanto já aqueceu para fazer o tratamento terapêutico de uma maneira coerente, correta, porque você tem que aquecer ali até um certo valor para garantir que a morte celular, por exemplo, no caso do tratamento de um tumoral, por exemplo, marcado com as nanopartículas. Essa é uma das principais aplicações. Então, você está medindo variação térmica, né? E está medindo a localização das partículas, e no caso da variação térmica, não precisa ser só nanopartícula, já respondendo. Eu posso fazer uma hipertermia por ultrassom também, que já é comum. Né? Você aplica um pulso ultrassônico ali, localizado, que o terapeuta usa. Ainda existe um problema na literatura por desconhecer o potencial do ultrassom. Às vezes se usa máquinas prontas, e às vezes o protocolo usado, na maioria das aplicações, não está correto. Esse realmente é um problema na literatura. Tem muita pesquisa sobre isso. Agora, se além de você aquecer, consegue medir a temperatura com o próprio ultrassom, isso é fantástico, isso ainda está em laboratório, que já está para ir para o mercado. Realmente é super interessante. Agora eu fiquei com algumas dúvidas, né? Porque, na realidade, você está atiçando, né? Essa que é a proposta. Atiçando as ideias, né? Então, quer dizer que com o seu equipamento é possível fazer tanto o imaginamento, e usando esse mesmo equipamento, então ele consegue gerar aí induzir uma hipertermia, né? Tanto por campo magnético oscilante, como induzido mecanicamente, né, usando ultrassom, né? Considerando essas duas possibilidades, né, qual das duas você tem assim, visto que é mais robusto, assim, mais realmente com maior perspectiva de aplicação prática? Porque, quando você usa campos magnéticos oscilantes, geralmente, né, eu tenho ouvido aí dizer que precisa de um campo magnético razoavelmente intenso, né? E isso se gasta muita energia, né? Tem problemas eletrônicos e assim por diante, né? Então, já considerando a comercialização do seu equipamento, né, que deve realmente trazer benefícios para muita gente, né? Qual seria a sua opinião com relação a esses dois modos, né, de provocar, de induzir a hipertermia? Quando a gente pensa
no mercado, e aí não tem que pensar só na nossa tecnologia, tem que pensar em todas as viabilidades. Do ponto de vista ético, que é uma das barreiras, né? Quem faz tecnologia para a saúde sabe disso, por mais que a gente esteja aqui trabalhando com desenvolvimento de nanopartícula e tudo mais, então eu vejo dois tipos de mercado. O mercado já clínico, vamos falar assim, aquele para atendimento da sociedade, a plataforma, o sistema onde você usa a própria força de ultrassom para perturbar o meio e usar a própria ultrassom para trazer essas informações viscoelásticas, vamos falar assim, térmicas, ela já está pronta e ela teria rapidamente uma aprovação da FDA, porque esse tipo de tecnologia já é usada, vamos falar assim, a terapia por ultrassom já é usada, né? Então, ela não teria as barreiras éticas, vamos falar assim, para ir para o mercado. Tá? Então, seria muito mais rápido se uma empresa tiver interesse. E aí, dentro dessa parte da hipertermia, para não fugir do foco da nanotecnologia, que acho que é importante, as terapias hoje, que a gente chama de terapias juntas, né, terapias simultâneas, envolvendo tanto a parte ativa como passiva. Então, se você fazer uma terapia de entrega de droga, está se usando muito tecnologia ultrassônica. Repito aqui o que eu falei antes, ainda tem um problema muito sério da metodologia de usar essas ferramentas. Vou comprar equipamentos prontos aí que não foi dedicado para isso, né? Mas se você faz uma terapia usando uma nanopartícula, né, entrega de alguma droga, já é sabido que o uso do ultrassom traz dois benefícios. Tem um deles que é recente, que ainda não está claro na literatura, é recente, que eu falei, 2, 3 anos para cá, que está sendo explorado, que não é devido à força do ultrassom para abrir as barreiras ali para a entrega da droga, mas a própria ultrassom, em baixíssima potência, que também pode ser por técnica magnética, causa o que chamamos de microsenso, ou seja, uma microvibração, uma perturbação mecânica pequena, que termina criando ali como se fosse um start para aumento ali da abertura da membrana para poder entrega de uma droga, por exemplo. Então, não é a força do ultrassom que vai ajudar a atravessar uma membrana, mas sim essa pequena força que termina criando ali um start, né? E ele provoca ali depois um movimento que ajuda. Então, na entrega de droga, muito usado. E aí, esse princípio, que só usa ultrassom. E se você fazer algum aquecimento local, pode usar também o ultrassom fazer a termometria, que isso não está na rotina, e já está pronto. Quando eu penso... Agora, só aproveitando já essa fala, né? Depois a gente continua. Então, quer dizer então, que nós poderíamos, nesse caso em que nós usamos o ultrassom, você vê alguma perspectiva das nanopartículas presentes aumentarem esse efeito de aquecimento do ultrassom, simplesmente pela interação que vai existir entre ultrassom e as nanopartículas? Sim, tem. Existe trabalho, já trabalhos mostrando como fazer isso, tem nanopartícula, embora aqui no Brasil, aparentemente, esse tipo de nanopartícula não é muito comum, que seria nanopartículas com gás ali no seu núcleo, né? Porque você tem um gás, você teria uma barreira, porque o gás, ele termina sendo de alta impedância, diferença de impedância para o ultrassom. Então, termina sendo uma barreira para o ultrassom. Se é uma barreira, você aumenta a força ultrassônica. Pode ser outras nanopartículas, mas por elas serem muito pequenas, né, mesmo que elas sejam uma partícula sólida, mas elas são muito pequenas, não é tanto como a de gás, que causa um espalhamento maior da onda ultrassônica. Tá? Mas, com certeza, sim, a presença da nanopartícula termina alterando. Nesse caso, teria que ser uma concentração muito grande. Quando você pensa em gás, aí você pensa em alta concentração, as microbolhas, que a gente chama, né? Microbolhas, também funcionalizadas ou não, tem sido muito explorada para a entrega de droga. Isso já tem sido aplicado em estudos ligados ao coração, por exemplo, para arritmias cardíacas e vários estudos mostrando isso aí. Tá, considerando o caso da aplicação do ultrassom, né? Tanto no caso da magneto-hipertermia quanto no do ultrassom, quais seriam, em média, os delta-T's, as deltas de temperatura que se consegue em vivo? Você tem esse tipo de informação? Temos. E os efeitos, né, benéficos que isso pode trazer, né, para o tratamento? Tanto com um como o outro, você fazer uma variação da ordem de 5, 6, 8 graus é tranquilo. É muito fácil. E com 3, 4 graus não tem tanta potência. Né? Tranquilo, ou seja, o nível limiar de temperatura que desejável para tratamento terapêutico se alcança facilmente, tanto com a magnética como com a ultrassônica, e não precisa de campos muito intensos, no caso magnético, como você falava no passado.
com as nanopartículas eficientes que têm sido desenvolvidas. Nós acabamos de montar aqui uma plataforma no nosso laboratório, que nós temos todos os conjuntos diagnóstico e terapia já, e não precisa de campos tão intensos. Como eu falei, são campos mais baixos. O que tem mais em jogo é a frequência, né? Então, hoje se consegue já resultados muito plausíveis, super interessantes, porque tem tido um avanço nessas nanopartículas, né? Como você é um especialista em nanopartícula magnética, mas tem pessoas que trabalham na parte de hipertermia e tem melhorado muito a eficiência com essas nanopartículas. Então, essas eficiências estão indo em todas as direções. Aí eu queria já fechar esse pensamento, que essa plataforma teramóstrica, ela tem sido super interessante para ajudar na caracterização dessas nanopartículas. Quem trabalha com desenvolvimento de nanopartículas, são vários centros no mundo inteiro, como é que estuda essa eficiência? Então, essas plataformas teramóstricas, este mercado nessa fase de pré-ensaio clínico, vamos falar assim, ela é muito interessante. Então, é um mercado certo aí, né, que são plataformas para a própria pesquisa, né, para essa fase 2 ou 3 da pesquisa, que é viabilizar essas tecnologias para a sociedade no futuro. Então, já pensou, toda vez que tem que fazer um teste para uma ressonância magnética, né, é uma coisa quase que inviável. Você tem uma plataforma dessa no laboratório, você está testando ali a eficiência daquelas nanopartículas magnéticas na hora que você precisa. Então, são plataformas de baixo custo, vamos falar assim, comparado com qualquer outras tecnologias dessas avançadas. Perfeito. Eu acho que tem muitos ouvintes nossos aqui que ficaram super interessados e estão querendo saber que tipo de nanopartículas magnéticas são essas que geram um ΔT de 8, por exemplo, graus Celsius, né? Por hipertermia magnética. Você poderia... Sim, para gerar... existe um equilíbrio entre a partícula e o campo aplicado, né? Então, se a partícula é de alta eficiência, o campo é menor. Se a partícula é de baixa eficiência, mas as partículas comumente usadas para isso aí são partículas tipo óxido de ferro, né? Ferro 2 ou 3, óxido de ferro, e elas podem ser modificadas com manganês, zinco, né? Tem várias delas aí na literatura sendo desenvolvida. Né? Nós estamos aqui usando uma recentemente, que é uma óxido de ferro, mas ela é modificada com uma cobertura, né, que torna ela com um potencial negativo e um tamanho também específico. Aí tem uma da ordem de 20 nanômetros, 30 nanômetros, tem sido um tamanho que se busca um tamanho quase que ideal, por vários motivos, né? Não só para a questão do aquecimento, mas também por questão da entrega, da circulação dessa nanopartícula no organismo. Então, e para se conseguir temperaturas altas dessa ordem, tem vários fatores. Se você tem uma lesão, um caso em vivo, e está próximo de um fluxo, é difícil, né? Porque o fluxo ali, a gente aprendeu em mecânica básica que o fluxo vai irrigar. Se está longe de fluxo, esse aquecimento é com o tempo. Então, você aplica essa radiofrequência, é um campo magnético da ordem de kHz, né? Entre 100 e 500 kHz, e aí você vai aplicando, tem algumas regrinhas que não pode passar, tem um limiar disso aí, tem um limiar, ó, mas com o tempo, sempre que você vai aquecendo, passado o tempo, essa temperatura vai elevando. Né? E eu acho que você fez uma pergunta que eu não respondi. A termometria por ultrassom, eu quero colocar esse termo aqui, que é novo, é um novo, vem termos novos, termometria por ultrassom, a gente consegue medir variação da ordem de 0,1 grau. Isso é uma boa precisão, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente considerando que é algo não invasivo, vamos dizer assim, dentro do organismo. Né? Então, esse 0,1 grau calibrado em mimetizadores de tecido biológico, material que tem as mesmas propriedades térmicas e mecânicas do tecido. Isso testado, calibrado em tecido mimetizadores. Né? A base de gelatina, por exemplo, que simula o tecido biológico, mas você consegue essa precisão de 0,1. Essa é a técnica. Agora, dentro do tecido biológico, eu falei, tem a questão das irrigações dos fluxos, né, das artérias, veias, que isso aí termina dificultando ou faz parte do sistema. Né? Nesse aspecto do ultrassom, né, então, ele pode ser uma espécie de detecção, né? Tem a detecção do ultrassom, que vem da técnica, né? E tem a parte da fonte, né? De você excitar. O que estava me perguntando, quais tipos de materiais, porque você está falando de nanopartículas magnéticas, que você pode usar tanto a ressonância, né?
magnética, né, como também a parte do ultrassom. Só que posso usar materiais diferentes, porque em vez de usar uma plataforma magnética, né, você usar uma plataforma que não seja magnética, mas que seja um bom absorvedor de ultrassom. Não sei. Minha pergunta sempre foi essa: quais os tipos de características que um determinado material teria para absorver, não sei se absorver seria a palavra certa, né, esse ultrassom, e causar o efeito que você quer, né, de aumento de temperatura, tal. Eu fico nessa dúvida. Tamanho, material específico, o que sei lá, é uma pergunta que sempre me faço, né? Vamos lá. Qual é a nossa demanda? Qual é a nossa dor? Localizar as partículas. Beleza. Então, tem uma partícula. Se for magnética, eu uso uma fonte magnética, que eu chamei de fonte de não contato. Beleza. Magnetizei, oscilei, detecto com ultrassom. Se for um bom absorvedor de luz, eu jogo uma fonte de luz. Ótimo, jogo uma fonte de luz, o meio absorve luz, ocorre um efeito termoelástico. O que é isso? Um pulso de luz, aquele meio absorve a luz e cria uma expansão. Uma expansão? Bom, se tem uma expansão, emite uma onda. Tudo que vibra emite onda. Então, se eu der pulsos de luz rápido, na frequência do ultrassom, eu gero uma onda ultrassônica. Nesse caso, eu pego o meu ultrassom e programo ele apenas para receber a onda e não emitir. Pronto, localizei as partículas. E se aquelas partículas não absorverem nem luz, nem magnetismo, nem onda magnética? Mas ela tem são partículas que têm, por exemplo, uma alta impedância mecânica. Eu uso energia ultrassônica. Então, essa é a plataforma. Ela pode ser absorvedora de ondas mecânicas, ondas ultrassônicas. Sim. Ela pode ser magnéticas, então ela vai absorver, ela vai interagir com o magnético, melhor dizendo. Se ela absorve luz, eu jogo energia de luz para poder, de alguma maneira, marcá-las, ou seja, identificar com ultrassom. Entendi. Em todas as 3 modalidades de perturbação, eu uso o ultrassom como diagnóstico. Entendi. E o tamanho influencia, digamos assim, se você fizer um material não muito homogêneo, digamos assim, né, o material, você tem que controlar bem, mas tem relações entre o tamanho específico e essa detecção ou essa terapia, sei lá. Bom, aí depende da fonte de energia que nós estamos usando. Vamos lá. Com o campo magnético, como eu tinha dito antes, o tamanho da partícula ela responde diretamente ao tamanho da magnetização. E a força é diretamente proporcional a essa magnetização. Tá? Então, você vai mudar aí na sensibilidade da técnica, de alguma maneira. Para ultrassom, vou deixar bem claro para o ouvinte que não estou muito preocupado com o tamanho da nanopartícula. Não tem nada a ver. A primeira coisa que as pessoas pensam, mas nanopartícula é muito pequena, ultrassom não vai ver. Não estou preocupado. Porque a nanopartícula vai vibrar a estrutura do tecido. E o ultrassom detecta a vibração da estrutura do tecido. Esse é o segredo. Certo. Tá? E no caso, se eu estiver usando uma fonte de energia de luz, aí nesse caso, tem a ver com o comprimento da onda da luz, né? E o tamanho do absorvedor. Então, estamos falando de uma partícula que é uma nanopartícula aí, nanométrica, ela está da ordem aí, do comprimento de onda, e são bons absorvedores, como o ouro, por exemplo, a prata, né, tem sido bastante usado como nanopartículas, como marcadores para absorvedor de luz. Entendi. Tá, então tem a ver com relação ao tamanho, né? E agora me fugiu a pergunta aqui, mas agora é a minha vez, né? Bom. Você está treinando, não se preocupe não. Não, é que é aquela amnésia não, na verdade, o pensamento que veio e já escapuliu, né? Então, mas olha, se fosse o jornalista da Globo, essa parte seria que iria para o ar. Né? Eu acho que, aproveitando, Makoto, isso vai me dando a resposta. Aproveitando a sua pergunta também, acho que ela também é muito importante com relação ao tamanho, mas não da partícula, mas a questão da resolução espacial, que é algo muito importante. Né? Com essa técnica de imagem, qual seria a nossa resolução espacial? Tá? Aí sim, quando eu estou fazendo uma imagem
no caso, uma imagem mesmo, não precisa ser uma imagem, precisa ser uma espectroscopia, mas fazendo uma imagem de um meio marcado com as nanopartículas magnéticas. Por exemplo, a minha resolução espacial, ela está atrelada à resolução aí do próprio ultrassom, tá? Então, vai ficar da ordem de 0,5 milímetro de resolução espacial, da ordem de 1 milímetro aí, tá? Porque lembra que eu vou gerar aquelas ondas sísmicas, eu falei, ondas que a gente chama de shear waves, daquela mesma onda que de superfície na água, quando você joga uma pedra, para as pessoas terem uma ideia. Então, essa é a resolução, né? E se o meio for heterogêneo, acho que você perguntou isso também, o meio for heterogêneo, dentro dessa resolução espacial, a gente vai verificar, dentro daquela mesma estrutura, tem um meio de 5 milímetros, e metade é uma propriedade viscoelástica, metade é outra, a gente vai ver ali um contraste, dois meios diferentes. Entendi. Tá? Mas aí, Adilton, agora fiquei em dúvida, porque anteriormente você disse que poderia chegar à resolução de 1 micra. Medida do deslocamento, olha só. 1 micra de medida de deslocamento. Mas por imagem você não chega, então. Por imagem. Se eu fizer, eu falei de imagem mecânica, imagem viscoelástica agora, né? A imagem viscoelástica, ela é dependente da estrutura do meio, não da técnica. Tá? É a perturbação mecânica. Uma coisa é a imagem do deslocamento, a localização das partículas. Eu consigo detectar 1 micrômetro de deslocamento. Então, com esse deslocamento, 1 micrômetro é a resolução que a gente consegue com ultrassom. Agora, o que eu faço com isso? Eu vou gerar agora vou fazer um mapa elástico do meio biológico. Como é que você vai medir fazer uma imagem elástica? Eu vou medir a propriedade mecânica do meio. Tá? Agora estou fazendo a imagem do meio. Quer dizer, eu meço aquele deslocamento com 1 micrômetro de resolução, ou até menos, mas a imagem da propriedade elástica, eu vou usar essas medidas de deslocamento, vou processar para gerar o mapa de deslocamento, que é intrínseca do meio material. E aí você não conseguiria medir viscoelasticidade com essa precisão. Nenhuma técnica mede isso. Porque a propriedade viscoelástica está conectada ali com o meio. 1 micrômetro, 1 nanômetro, você não consegue esse tipo de medida elástica. Uhum. Mas então quer dizer que a resolução real, em termos, resolução lateral, vamos dizer assim, em termos de imagem, estaria nessa faixa de milímetro. Milímetro, isso, deve ser milímetro, exatamente. Uma imagem mecânica, uma imagem da propriedade viscoelástica. Viscoelástica. Isso mesmo considerando o caso nós estamos falando do caso onde nós temos as nanopartículas, certo? Isso, mesmo com as nanopartículas. Estou falando da imagem viscoelástica do meio. Do meio. Tá, agora, vamos lá. Para fazer, estou falando de um ultrassom, de uma imagem de um tamanho macro. Para se fazer algo menor, em termos de escala, teria que desenvolver aí sim um outro tipo de transdutor, um outro tipo específico, como uma microscopia, sabe? Aí a imagem microscópica. Estamos falando aqui de imagem de uma escala real, um transdutor clínico, por exemplo. Você faz ali em vivo, por exemplo. Aí quando a gente vai para algo muito menor, aí é uma medida muito específica. Nós temos uma outra técnica desenvolvida no laboratório, que eu consigo avaliar a variação do tamanho de poros, por exemplo, de meio, com ultrassom. Poros, então, estamos aplicando para avaliar o tamanho dos poros da rocha, para você ter uma ideia. Tá? De petróleo. Então, aí é coisa específica. É microscopia, técnicas microscópicas, espectroscópicas e microscópicas. Mas imagine você que está fazendo uma imagem por ultrarressonância, por outra técnica, da propriedade mecânica do meio. Mesmo que o seu microscópico tenha uma resolução alta, você não consegue distinguir. Professor Adilton, hoje em dia, né, eu acho que um dos aspectos que mais vem sendo valorizados, vamos dizer assim, e também uma necessidade do país, é justamente a inovação tecnológica, a conversão do conhecimento em produtos, né? Nós tivemos casos emblemáticos, né, onde pode se comparar, por exemplo, quando se compara o Brasil com a Coreia do Sul, por exemplo,
né, que há 30 anos atrás estávamos mais ou menos no mesmo nível, né, de desenvolvimento, mas hoje vê-se uma diferença abissal, né, entre a Coreia do Sul e o Brasil, né? E você esteve à frente, né, do Supera Park, né, por muito tempo, interagiu com diversas empresas, criou empresas startup. Então, tem uma experiência muito rica, né, com relação a essa questão dos processos envolvidos, vamos dizer assim, dos mecanismos também envolvidos na transformação de conhecimentos em tecnologia e inovação, em produtos, né? Então, poderia nos contar um pouquinho mais quais seriam assim os gargalos, né, os pontos críticos que você consegue vislumbrar no sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui no Brasil? Opa, obrigado ao seu Coit pelo tema. Esse é um tema que me sinto confortável e foi uma honra estar aí, passar um período longo, você comentou, à frente de um parque tecnológico, o Supera Park, foi muito bem aí avaliado pela comunidade. Acho que é o nosso melhor termômetro, né, comunidade nacional e internacional. E são vários fatores que você colocou, são vários fatores. A gente pode comparar com a Coreia do Sul, vários outros centros, e existe uma combinação, eu diria, de várias ações quando se fala em inovação. E aqui eu vou pegar aqui o tripé, né, ou até mais, né, de 4, né, atores importantes nesse tema que tem que trabalhar conjunto. Então, a academia tem que estar afinada e estar conectada com a sociedade, com as políticas de desenvolvimento, né? A gente fala, olha, aqui é só academia, nós temos que fazer política de desenvolvimento e estar junto com o setor político, né? E principalmente estimulando a comunidade a gerar, transformar esse conhecimento da ciência em protótipos, vamos falar assim, que possa ser realmente transformado em tecnologia para a sociedade. A nossa comunidade acadêmica brasileira, ela é predominantemente acadêmica, né? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, está muito mais preocupado em termos de volume, um volume muito grande, que supera a preocupação principalmente com gerar os papers, que são importantíssimos, né? É a base de tudo. Nos últimos anos, vem crescendo, mesmo que localmente ainda, alguns lugares, alguns clusters, vamos falar assim, muito bem mapeados, né, por ser ainda poucos, mas vem crescendo bastante, a criação dos ecossistemas, que chamam empreendedores, que são ambientes que termina tendo aí uma integração da academia, um facilitador da integração da academia, por meio de parcerias, né, com o governo, né, que é o setor político que eu estou comentando aqui, parceria com a sociedade, né, e criando esse ambiente onde o jovem ele sai dali daquele ambiente acadêmico, puramente acadêmico, e começa a olhar além, né, de um paper. Ele tem suas pesquisas feitas em laboratório, mas consegue estimular para ver que aquela pesquisa pode virar um produto. Porque quem faz o pensador, né, quem faz o cientista ou o empresário é o meio. Né? O meio tem que ter essa cultura. E quando eu falo em cultura, existe essa questão cultural ainda, que é falar da palavra empreendedorismo dentro da academia. Então, essa tem sido o gargalo, o desafio. Vou pegar Ribeirão, São Carlos, Campinas, São Paulo, vários lugares têm seus nichos, seus ambientes de inovações. No caso aqui de Ribeirão Preto, como exemplo, iniciativa da própria, começando por professores locais, que percebe essa necessidade de integração para poder acelerar, ampliar essa comunicação com o setor privado, vamos falar assim, com a indústria, né? E maximizar essa relação da academia com a indústria e tendo o governo como sendo um facilitador, sempre. A indústria não investe em pesquisa de risco. Tem que ser bem claro, e não é papel da indústria investir em pesquisa de risco, porque se for de muito risco, ela vai em outra direção. Eu acho que as pesquisas de risco, ainda aquela que não está madura, vou falar que é ciência básica, e aquelas que ainda não ganhou a maturidade para ser prototipada, para ser evoluída, ela precisa do investimento de governo, né? E isso tem que estar muito bem claro. E o Brasil andou tendo alguns modelos ultimamente, mas não teve grande sucesso, exceto em alguns projetos, algumas linhas específicas. A criação dos ambientes de inovação foi algo muito assertivo aqui no Brasil,
porque essa é a tendência mundial. Você pegar em todos os lugares do mundo, onde houve aí um crescimento da transferência tecnológica da academia para a sociedade, foi através desses ambientes, porque é lá que se realmente faz aquilo que não é papel dentro da academia. O que eu estou dizendo? O pesquisador. O pesquisador já tem uma ocupação gigantesca de aula, pesquisa, orientações e as burocracias naturais que tem que ter de gestão dentro da academia. Ele não tem que se preocupar com toda aquela linguagem, detalhes também que está lá no setor da indústria. Não é o papel do professor ir atrás do empresário, levar a academia. Então, levar a sua pesquisa para a indústria. Tem que ter pessoas que têm uma linguagem específica. E para isso que existe a formação multidisciplinar. Né? Em Ribeirão temos aqui a Faculdade de Economia e Administração, que tem sido um centro importante para nuclear até gestores que faz essa conexão entre o cientista das exatas, da saúde, o governo. Então, são pessoas que naturalmente já têm uma conexão com o governo, que ajuda em projetos de governo. Então, são o que eu chamo de facilitadores. Essas pessoas, então, a inovação está nas pessoas, começando. A inovação está sempre na pessoa. Sim. E essas pessoas que têm esses canais de comunicações, essa viabilidade, que começam a juntar seus pensamentos, né? Alguém da área da economia, alguém da área da engenharia, da física, da medicina, isso começa a mostrar que, olha, se a gente se junta, a gente ganha mais força, e assim consegue sair inovação. Porque enquanto está só dentro de um laboratório específico, que você não olha, não consegue chegar à aplicação, você consegue chegar bem que dá uma boa publicação, porque vê potencial aplicação. Mas aquilo ser prototipado para gerar um produto, precisa de alguém que sai da academia e começa a olhar realmente com uma outra linguagem, aí são as startups. Então, quando eu falo no ambiente de inovação, você tem as startups. Muitos laboratórios, talvez o seu laboratório, o meu laboratório, pelo nosso perfil acadêmico, essa inquietude, né, de buscar inovação, de além da pesquisa, coordenar outros projetos, né, a gente já se torna quase como uma pré-incubadora, porque a gente conversa com nossos alunos, já fala de, olha, a gente tem que levar para o mercado, isso tem que virar um produto, né? Então já seria uma pré-incubadora. Então a universidade tem vários centros de pesquisa na universidade, ou outros centros, que já seriam uma pré-incubadora, mas o foco é a academia. Perfeito, perfeito. E aí eu quero deixar uma deixa para falar no próximo bloco, a questão do termo empreendedorismo, ainda dentro da universidade. Mas eu vou deixar para uma provocação. Eu quero provocar isso aí, então é isso que é o ecossistema. Então o que foi feito em Ribeirão foi isso, essa sinergia, essa conexão, e o meu papel como diretor-presidente foi sempre de estar aí fazendo um trabalho de persuasão, com muita sinceridade, transparência, principalmente para a sociedade. A equipe técnica que trabalha nos bastidores tem que estar informada disso, e não ficar só numa camada política, senão as coisas não acontecem. Então, foi praticamente um trabalho aí de formiguinha, mas com um trabalho de um time, não foi um trabalho fissurado, um trabalho de um time. Perfeito. Então, e aí, né, assim, realmente, eu acho que nós temos pensado, né, bastante nessa questão da inovação, né, e uma das coisas que eu vejo, né, pode ser um dos pontos, um dos gargalos para nós dinamizarmos esse processo, talvez seja o seguinte, né, como conectar as pesquisas científicas, os conhecimentos que estão sendo gerados com as necessidades da população, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E como, né, na realidade, superar os diversos desafios, porque, assim, uma pesquisa científica, nós damos uma pequena, vamos dizer, cutucada na casca, certo? E você fala, olha, nós encontramos aqui um diamante. Ok, mas como que nós fazemos para extrair esse diamante e lapidar esse diamante? Eu acho que esse é justamente vamos dizer assim, o caminho, né, que para a maioria não está muito clara, né? E quando eu falo extrair e lapidar, justamente como conectar, né, as duas extremidades. E quando eu falo extremidades, realmente eu estou colocando aqui o consumidor como a outra ponta, né? Porque nós podemos ter ideias fantásticas, produtos de altíssima tecnologia, hiper sofisticado, e que ninguém gostaria de ter, né? Então,
sem essa necessidade, né, esse interesse, né, não há produto, né? Então, como prospectar, né? Como realmente vislumbrar o potencial de um dado conhecimento ou uma pesquisa? Acho que esse é o ponto-chave que nós precisamos realmente articular melhor. Verdade, professor Coete. Eu vou dividir essa sua pergunta em dois focos. Eu acho que tem dois pontos, duas vertentes que andam lado a lado. A primeira é que você falou como viabilizar. Eu vou dizer como otimizar. Porque a gente já faz isso, e como você colocou já também, às vezes a pessoa não está muito bem informado como as coisas acontecem. E aí olha de uma maneira segmentada. Então, a inovação, a palavra primeiro inovação, né? Você falou, primeiro a gente vai fazer um produto muito avançado, e será que aquilo que a comunidade está precisando, ela vai absorver? Aí eu vou dividir a palavra inovação aqui, que não é só inovação tecnológica que temos que olhar. Eu acho que antes da inovação tecnológica, tem que olhar a inovação social também, o que é novo para nós, né, já é velho para algum, mas dentro de um crescimento de um país, que tipo de inovação nós precisamos? É uma inovação, algo assim, realmente não existe disruptivo ou inovação em um processo para viabilizar a facilidade, a qualidade de vida da sociedade? Então, acho que esses são dois pontos quando se fala em inovação. Acho que eu já estou meio que respondendo um pouco do item, né? Não pensar algo muito sofisticado, mas levar ao que a sociedade precisa. Aí eu tenho que olhar não só a inovação tecnológica, como a inovação do ponto de vista social também. Então, a inovação vai além da questão tecnológica. Mas eu quero me ater aqui, o primeiro item que você perguntou, que você colocou, a questão da viabilizar. Como é que acelera a transferência dessa tecnologia? Eu acho que nós já fazemos isso sem perceber. E aí, novamente, aqui eu quero, ao contrário, ao invés de separar as ações acadêmicas daquelas tecnológicas, eu vou juntar cada vez mais. Por quê? Porque qual é o papel do pesquisador? Ele pesquisa. Se é novo, ele tem que divulgar. Então, quem é o marketing da inovação? É o pesquisador. Ninguém pensa nisso. Acha que o marketing é depois que vai lançar o produto. Não. O principal disseminador do conhecimento da inovação é o próprio pesquisador. Por quê? Porque se algo é novo, ninguém está sabendo, além daquela comunidade restrita. Vamos pegar um exemplo. Desenvolver algo dentro da comunidade da química, já é conhecido, mas fora dali ninguém conhece. Então, ele, de repente, já até não é mais inovador dentro da comunidade da química, mas é desconhecido para o restante. Não vou falar da própria academia, não vou falar nem da comunidade fora da academia, fora da desenvolve ciência. Como é que aquilo vai ser divulgado? Então, alguém da química, por exemplo, que está com aquela tecnologia, ele tem que ir em congresso que não é só da comunidade química. Então, ele vai num congresso, num evento que é da engenharia, ou da física médica, ou da medicina, e lá ele vai começar a fazer o network, mostrando aquilo que foi desenvolvido dentro da comunidade da química. Esse é o marketing da inovação. E a gente não se para para pensar nisso. Acho que a gente publica, faz o produto e vende. Esse modelo de inovação, ele não é eficiente. Nós temos que articular mais, mobilizar mais na ciência multidisciplinar. Então, multidisciplinar não é só fazer em laboratório, mas articular. Então, por exemplo, um dos meus exercícios com o grupo é ir em eventos complementares, mesmo que eu não tenha nada para fazer naquele evento, eu vou lá como provocador. É um pensamento. O modelo que você está propondo é o de Open Innovation, certo? Em função dessa abertura, realmente, divulgação dos resultados e assim por diante, né? E aí, eu gostaria de retomar uma outra questão da pesquisa nas empresas, né? Puxa vida, nós tivemos, no passado, empresas como a IBM, por exemplo, que fazia pesquisa científica de ponta, né? E, no entanto, ele se manteve na liderança justamente por muito tempo por causa disso, né? O que você acha que mudou daquela época para agora, né? Para que nós tenhamos um modelo tão diferente assim, né? Onde as empresas estejam muito mais focadas nos produtos e nem tanto nos fundamentos, né, daquilo que ele está produzindo ou dos conhecimentos necessários. Isso é simples, houve uma transferência, na verdade. Antes, as grandes empresas, mais específico, maior profundidade, assim, nessa tecnologia, estava dentro das grandes empresas. Não só bem foi um exemplo que você deu. Hoje é geral. Hoje, esse conhecimento, essa inovação mais próxima, vamos falar assim, daquilo que se fala da ciência, está dentro
dos ambientes de inovação, nas incubadoras, né? Por quê? Porque esse modelo ele é mais acelerado e ele não envelhece, como está acontecendo dentro das grandes empresas. Por exemplo, as grandes empresas têm os seus pesquisadores. Você contrata um pesquisador, mas ele está lá com o pesquisador atuando e já aquele conhecimento muda rápido, ele envelhece rapidamente. Hoje, nesse modelo atual, não. A pesquisa está conectada, a startup está conectada com os laboratórios, por meio de quem? Das pessoas. A inovação está nas pessoas. A maioria daquele jovem está na startup e está no laboratório. Ele ainda, muitas vezes, é um aluno de pós-graduação. Ou ele está em contato diretamente. Então, isso não envelhece. Então, as empresas perceberam que esse é um modelo mais eficiente. E agora o que elas fazem? Elas têm as incubadoras como uma vitrine da inovação. Então, elas são aceleradoras, muito mais que desenvolvedoras. Então, ou ela tem uma startup, ou ela adquire uma startup, e assim ela vai evoluindo e renovando o seu portfólio na indústria. Perfeito. Essa realmente é a percepção que nós temos, né? Mas é interessante realmente a transformação, né? Muito interessante. Isso entra no que eu chamo de acelerar, né? Não é modificar, mas otimizar. E às vezes a gente está dentro do sistema e às vezes não percebe, às vezes com pequenos movimentos ou pequenas atitudes, a gente consegue otimizar o sistema. Né? Esse que eu comentei da mobilização e da divulgação. Jamais um produto novo vai chegar numa prateleira se ele não passar pelo ciclo do caminho natural, que é passar pelas multiplataformas do conhecimento. A pesquisa pode estar madura, pode até ter o que eu chamo um TLR alto dentro da parte científica, mas quando eu vou para a evolução, ela não está pronta ainda. Ela está indo ao ponto científico. Então, essa evolução ela é multiplataforma, não tem jeito. Concordo plenamente. Né? Essa é a situação mesmo. Né? E eu acho que ter consciência disso, acho que é o primeiro passo, né, para que nós consigamos transpor essa barreira. Né? E aí eu quero aproveitar, professor Coelho, dentro do que você vai me perguntar, eu acho que tinha que dar como exemplo essa rede Cisnano. Existe um esforço muito grande, todos nós, de otimizar cada vez mais, porque ela já é um pouco disso. A rede Cisnano tem pessoas de várias áreas, química, física, engenharia, farmácia, isso é uma multiplataforma. Então, isso é uma maneira de acelerar. Eu acho que demandas e projetos, como hoje o modelo que o Ministério tem feito, né, desses laboratórios, né, multiplataformas, virtuais como o Cisnano, né, tem o Cisnano USP, né, você como coordenador, eu acho que esse é um modelo de acelerar conhecimento. Né? Não tem outra dúvida, e conectando cada vez mais com os ambientes de inovações, que é onde, ou seja, numa incubadora, ou seja, num parque, ou seja, numa indústria. Tem indústria que a indústria tem seu próprio parque de inovação. Né? Não importa qual é o caminho, mas é uma maneira de acelerar, de fato. Sim, perfeito. Eu acho que essa leitura é precisa, é exatamente isso, né? E justamente já falando sobre a questão da nanotecnologia, né? Qual a sua percepção, né, da relevância e da contribuição, né, de nanomateriais e de nanotecnologia nas empresas hoje, principalmente as startups? Aí tem dois fatores. Tem um fator muito positivo, que é a inovação em si, realmente, e tem um outro que as empresas que trabalham com inovação, envolvendo nanopartícula, tem um fator time, né? Ela tem que estar muito bem. Primeiro, quem entra já entra sabendo, tem que estar sabendo disso aí, que é o timing do mercado. Ela tá ali assim, na ponta da inovação, porque você está buscando ainda materiais novos para lançar para o mercado, e existe um monte de fatores a ser tratados, seja o fator do desconhecer daquela tecnologia, das barreiras sanitárias, barreiras éticas, são vários fatores. Então, a inovação na nanotecnologia tem esse pós e contra. Por ser inovadora, as startups são as melhores, porque, como comentei, elas estão mais conectadas com a ciência, elas conseguem rapidamente criar várias aplicações daquilo lá e ampliar o potencial, né, para transferência para o mercado de trabalho. Então, as startups estão mais preparadas para isso, por ser pessoas que dominam melhor o conhecimento envolvendo nanopartículas, envolvendo nanotecnologia, que elas às vezes vêm de um pós-doc, vêm de um doutorado, ou seja, vêm ali da ciência básica avançada e está afinado. Por outro lado, a transferência tecnológica eu brinco, quem faz nanotecnologia, biotecnologia, o time de iniciar uma startup e amadurecer
para ir para o mercado é da ordem aí de 4, 5, 6, 7 anos. Né? Quem faz apenas um equipamento, um protótipo que não vai em tecnologia, é um pouco menor o tempo. Então, o que existe é isso. Esse é o preço da inovação. Agora, quando ele lança isso também, esse tempo dadas as dificuldades, ele fica mais tempo no mercado, existe também uma recompensa pelo custo da inovação. Então, esses são os dois gargalos, né? Esse time, ele existe. O novo é mais difícil, o novo é desconhecido, principalmente pela absorção daquilo. Você vê as vacinas agora, por exemplo, né? Claro que houve uma demanda muito forte pela pandemia e não se tem muito o que discutir. Mas, essa vacina tem nanopartícula ou não, mas começa a diferente da clássica. Houve uma discussão aquecida aí sobre isso. Olha, essa é desconhecida. Se é desconhecida, eu não quero usar, eu não quero ser cobaia, eu não conheço ainda. Então, percebe, existe natural ainda uma barreira da sociedade, e além das barreiras sanitárias, depende do que se aplica. No agro, por exemplo, é mais tranquilo, mas também existem as barreiras sanitárias. Volume, por exemplo, de produção daquilo é um dos gargalos. Mas você, olha, foi excelente para resolver tal problema, mas você consegue fazer em escala, quer dizer, consegue escalonar? Então, são vários fatores que a nanotecnologia ainda está enfrentando, e cada um tem sua especificidade. A gente pode entrar em detalhes, mas são as grandes barreiras. Perfeito. E como última pergunta aqui, né, eu acho que o Brasil disse que perdeu todos os bondes, né? Perdemos o bonde da microeletrônica, agora parece que nós estamos conseguindo embarcar melhor na de TI, né? Mas como você vê essa questão do Brasil em relação à nanotecnologia? Nós vamos conseguir embarcar nesse bonde ou temos aí... Quais seriam os principais desafios que você estaria vislumbrando? Olha, TI. TI é algo forte que eu acho que independente de... Não vou falar não independente, mas pouca correlação de dependência com políticas públicas, vamos falar assim. A microeletrônica precisa de muitos investimentos, houve alguns investimentos em estruturas, mas existe várias leituras sobre isso, que é a questão de levar isso para o mercado e a competitividade e a competitividade ela é livre. Livre mercado, esse problema não é só do Brasil, da microeletrônica, custo disso aí, né? E realmente nós perdemos esse bonde. Agora, TI, por exemplo, ela está nas pessoas, todo mundo faz um pouco de TI. Em qualquer tecnologia hoje, por exemplo, qualquer tecnologia, vamos lá, saúde, mais de 80%, eletrônica não é nem 20%, é menos do que 20%. Em qualquer equipamento médico, vou falar aqui como exemplo, eletrônica é menos de 20% hoje, tecnologia. E muitas tecnologias dessas é quase commodity, né? E fabricar no Brasil, competir é complicado. Agora, a parte de TI, a parte de firmware, a parte de desenvolvimento ligado a software, isso não, isso é a comunidade. É a comunidade. As crianças estão fazendo isso hoje. As crianças estão prototipando produto, percebe que é a sociedade que está desenvolvendo, não é só uma... Agora, o governo ele pode estimular cada vez mais, não só no investimento da pesquisa, mas na educação. Que é uma preocupação recente, eu estava até olhando, inclusive, né, a base curricular já do ensino médio recente, tem que ter essas melhorias, tem que estimular a comunidade. Foi feito lá fora. A Coreia foi isso. Além de investir, cresceu o número de paper, começou a crescer depois o número de patentes, porque não investiu só em pesquisa básica, acadêmica, mas investiu muito em pesquisa básica e depois na questão aplicada também, ajudando a transferir aquilo lá. Tem que ter esse equilíbrio, essa balança. E aí, aqui no Brasil tem essa preocupação, a questão tecnológica, né? Mas o que independe, o TI, por exemplo, você colocou, é um grande exemplo disso, o agro, nós somos fortíssimos no agro. Quando eu falo em agro, quem demanda? São as pessoas. E quem faz? São as pessoas. Os filhos do próprio empresário do agro, o sobrinho, a comunidade local começa a desenvolver isso. Mas falta a última parte lá, que é da nanotecnologia. Poderia acrescentar mais essa aí? Sim. Dentro dessa questão do bonde, a gente falou do TI, sim, mas a nanotecnologia é outro setor
que, de novo, ela é demandada pelas aplicações. Ela está sendo, hoje, ainda se fala muito da tecnologia em ambientes acadêmicos, né, em pesquisa, e, quiçá, algumas outras aplicações, e as empresas que estão, as poucas empresas que estão atuando com nanotecnologia e já transformando em produtos, está tendo muito sucesso. A grande demandadora ainda, essa tecnologia ainda no mercado ainda é pequeno, ainda termina sendo os ambientes de pesquisas, que demanda muita nanotecnologia, está desenvolvendo, mas esse é um outro fator. Aí sim, este é um setor que depende muito do investimento, somente do governo, questão de ciências básicas, ciências avançadas e desenvolvimento. Isso é muito, e é isso que eu falei no início. Sem esse tripé, né, governo, academia, né, a indústria, né, para atender os anseios da sociedade, você não consegue crescer, porque esse é um setor que está ainda que precisa de muito investimento. Muito investimento. O do TI já foi investido lá atrás, que é a questão da informática, a formação e a educação. Né, e já tem uma comunidade madura, vamos falar assim, que já está atuando no mercado. Agora, a nanotecnologia precisa de muito investimento para a gente não perder o bonde. E o Brasil está indo bem nessa parte. Eu estava olhando alguns números equiparado aos Estados Unidos em termos de produtividade, pesquisa e tudo mais. A gente olha que o Brasil está indo bem. E não pode perder esse bonde. Não pode, porque nós temos grandes centros. Aí seria um prejuízo enorme. Eu acho que... E tem mais. Feito com pouco investimento. É competitivo com pouco investimento. Né? E esse é um setor que acho que a gente não pode perder o bonde da produtividade, do desenvolvimento de novas tecnologias, e aí a indústria tem um papel fundamental, porque ela também que dita as regras junto ao governo, né? Porque é a demandadora, né? Junto com a sociedade. Mas enquanto tem inovação, a indústria é a principal demandadora. Perfeito. O professor Makoto aqui tem uma pergunta adicional, né, relativa a isso. Professor Makoto, por favor. A conversa começou falando da comparação da Coreia com o Brasil, certo? Coreia do Sul. Não sei se você lembra, na década de 90, né? 90, vieram muitos estudantes pelo mundo, vieram para o Brasil, vieram para o mundo inteiro, foram para o mundo inteiro. Eu conheci uma pessoa que veio da Coreia do Sul e veio fazer intercâmbio na área de direito internacional. Quer dizer, ele veio para São Francisco, né? A Escola São Francisco de Direito, né? São Francisco, né? Eu acho que é isso, né? E veio fazer esse intercâmbio. E ficou um tempo fazendo uma pós-graduação e tal. A Coreia teve esse movimento de enviar vários estudantes ou pessoas para se aperfeiçoar e conhecer a cultura do país, né? E também conhecer novas tecnologias, ou a cultura em si, né? E trouxeram para a Coreia do Sul, isso em 90, né? Então, você vê que já teve um movimento anterior do governo para estimular esse tipo de coisa. E aí, eu vejo essa evolução para um mundo mais tecnológico da Coreia, não só o investimento do Japão nos tigres asiáticos, né, mas também essa cultura de querer conhecer outras culturas, melhorar em termos de educação. Quer dizer, a educação na Coreia foi bem pontuada, bem incentivada, né, e o pessoal voltou para o país, não ficou no país, e voltaram e trouxeram novas tendências, novos temas, né? Eu acho que é interessante isso, que, como você comentou, que a inovação tem a ver com as pessoas também, então o governo sul-coreano investiu nas pessoas, né? Exatamente. Makoto, você trouxe um exemplo de uma conexão internacional muito bem colocada, que eu vou até ampliar, né? Que eu convivi nos anos 90, anos 2000, início dos anos 2000. É quando eu comentei que o principal articulador, acelerador da inovação é o próprio cientista se deslocando em pontos estratégicos e não só dentro daquela comunidade fazendo a sua pesquisa acadêmica. Quando você fala de mandar pesquisador, é exatamente isso. São as que eu chamo do network, eu falei do network, né? Aí tem o network científico, o network tecnológico, o network cultural, e eu comentei, num momento, eu falei da questão da inovação até cultural. Tudo isso tem que estar atrelado, tudo isso é muito, se junta a criar as grandes inovações e acelerar a inovação. Se você pegar, a Coreia do Sul fez muito isso nos anos 90, se pegar a China, o que a China fez nos anos 90, 2000? Se você fosse num laboratório, eu convivi num laboratório nos Estados Unidos, nos anos 2000, você via ali 2 americanos naquele laboratório e tinha 10, 12 chineses naquele laboratório. Era incrível, incrível.
E vários laboratórios que eu ia era a mesma coisa, tá certo? Mas eles iam, não era só um aluno de graduação, que não sou nada contra, mas era fazer um doutorado, um mestrado, ou seja, Sim, ele ia articular, conviver, discutir, gerar tese, documentos, que depois ele tinha que voltar para acordos, né, do país, voltar para o seu país, e o governo investir naqueles jovens que voltavam. E hoje você vê muito isso. Quer dizer, existe um aproveitamento, não é só mandar, existe uma coisa muito bem articulada. sim. Eu acho que esse é um dos projetos a ser retomado, acelerado e utilizado. Foi uma excelente tentativa, mandou-se muitos alunos lá para fora, mas que mandou muitos alunos até da graduação, que eu considero importante. Mas dentro de um setor de prioridade, otimização, a minha leitura, aqui deixa eu ver claro, a minha leitura, a leitura política, dentro de priorização, além de mandar vários jovens, que é importante a formação, essa priorização aqui na questão tecnológica. Então, vamos na cadeia. A questão da pesquisa, como fez aí a Coreia, a China e vários outros países. Então, essa conexão internacional já na base, enquanto jovem, ali dentro de uma pesquisa, porque ele é capaz de entender os fenômenos e trazer de volta. É isso que eu estou falando, ele tem pré-requisito. Não é nenhum preconceito de ser graduação ou não, ou mestrado, é uma questão que já está com pré-requisito suficiente. Não adianta eu ir num centro que eu não entenda nada e lá eu vou ficar só passeando, eu não vou trazer um eco do conhecimento. É isso que nós estamos falando. Eu acho que também você traz a problemática do local, você começa a conhecer outros problemas, outras questões, né, até sociais ou tecnológicas. Exatamente, você traz modelos, exemplos. Você começa a vislumbrar outras coisas, né? Eu acho que exatamente. Essa abertura é bastante interessante, né, nesse sentido. Quer dizer, aquilo que você falou, acho que é um processo dinâmico, né, no trazer esse conhecimento, essa inovação. Né? É um processo dinâmico. Existe a sociedade faz muito um comentário e uma pergunta, né? Eu até lembro, quando eu estava, inclusive, à frente do Parque Tecnológico, um dos itens comentados sempre dentro do conselho, mas, pô, vocês estão indo para o exterior, gastando dinheiro do Brasil. Eu falei assim, estamos gastando dinheiro, isso é fato. O mínimo suficiente para trazer muitas informações. Sim. A gente ia com demanda, a gente não ia lá para passear, a gente saía com uma pasta programada, já com essa facilidade da comunicação, já com várias agendas montadas em vários centros, visitamos vários novos centros de inovação, né, em várias partes do mundo, Europa, Estados Unidos, né, entre outros lugares. A gente visitava ambientes, ou seja, uma agenda gigantesca. Porque a gente tinha interesse não só de ir num evento, mas depois do evento, antes e após o evento, a gente fazia isso, a gente circulava, a gente ia ver exemplos, modelos, e voltava para o Brasil e adaptava, não é que tem que copiar modelos. Você colocou. Sim. Tem que adaptar. Então, você vai com essa inteligência e volta munido de informações, ou seja, de ingredientes, para adaptar para as realidades do Brasil. Esse foi o modelo que foi construído o Parque Tecnológico aqui, acelerado. Bom, muito obrigado, professor Adilton. Tá. Eu que agradeço a oportunidade de a gente discutir esse tema de grande relevância aí. A nanotecnologia, a inovação, enfim, estamos aqui sempre à disposição para um bate-papo e qualquer esclarecimento mais específico, porque é um laboratório de ciência cheio de detalhes, né? Então, estou aqui sempre à vontade. Grande prazer.